Mi nombre es Camilo. Hablaremos agora de tecido ósseo. ¿Qué es tecido óseo? Es un tejido conjuntivo que se caracteriza por tener una matriz extracelular mineralizada, especificamente cristales de hidroxiapatita, conforme a forma molecular. As funções do tecido ósseo são prover sostém e proteção, sítio de depósito de cálcio e fosfato, desempenha um papel secundário em la regulação homeostática de la calcemia. A matriz óssea temos a parte inorgânica e a parte orgânica. Na parte inorgânica, equivale a 75% de seu peso seco, formado de fosfato de cálcio, magnésio, sódio, carbonato e citrato. O cálcio e fosfato formam cristais de hidroxiapatita, cumprem com o processo de mineralização. Já a parte orgânica apresentam fibras de colágeno em uns 90% e o resto está composta por substância fundamental amorfa. Contém proteoglucanos e glucoproteínas, além de fibras de colágeno tipo 1 e algo do tipo 5. As células do tecido ósseo são células osteoprogenitoras, osteoblastos, osteócitos, células de revestimento ósseo e osteoclasto. Hablaremos de cada uma delas a seguir. As células osteoprogenitoras têm sua origem do mesênquima, células precursoras de osteoblastos. Proteína fundamental é o fator fixador central alfa 1. Células em repouso, ubicadas em la superfície externa e interna dos ossos. Aparecem aplanadas e com núcleo alargado e ovoide pálido. Os osteoblastos são as células osteoformadoras diferenciadas que secreta la matriz óssea. Secreta colágeno tipo 1 e proteínas de la matriz óssea, osteoide. É responsável de matriz de calcificação de la matriz. Forma cuboide ou poliédrica ativo, ou aplanada inativo. Se ubica em la superfície onde se está formando o osso. As proteínas são fixadoras de cálcio, osteocalcina e osteonectina, osteoponina e tombosponina. Aqui temos a figura dos osteoblastos. Os osteocitos é a verdadeira célula óssea. Função de mecanotransdução responde a forças mecânicas aplicadas ao osso. Cada osteócito ocupa um espaço laguna osteoplasto. São mais pequenos que seus precursores. Aí não se observa o núcleo como único elemento destacável. Apresentam escasso citoplasma perinuclear. Já as células de revestimento ósseo derivam de osteoblastos, tapizam o tecido ósseo que não se está remodelando. Células aplanadas, citoplasma adelgazado e organelas escassas. Nas superfícies externas temos as perióticas, nas superfícies internas as endóticas. Funções: intervêm no mantenimento e na nutrição de los ósseos. Regulam o movimento de cálcio e fosfato desde a sangue hacia o osso e vice-versa. Os osteoclastos derivam da fusão de células progenitoras hematopoéticas mononucleares. Barro é o efeito citocinas múltiplas. Células multinucleadas grandes, eosinofilia intensa, ou seja, produzem muito eosinófilos. Se localizam em cavidades de la superfície do osso ou sítio de resorção óssea, chamadas lagunas de resorção, lagunas de Howship. Abundante lisossomas, fosfatase ácida. Sua principal função são a resorção óssea. Aqui temos as regiões dos osteoclastos, são regiões basolaterais, a zona clara e o borde festoneado. As células ósseas, como podemos observar pela figura, temos aqui as células madre mesenquimáticas, que formarão as células osteoprogenitoras, que posteriormente formarão os osteoblastos, que posteriormente formam os osteócitos
e, consequentemente, as periósticas e as endósticas. As periósticas mais externamente e as endósticas mais internamente. Hueso e tecido ósseo. E o hueso está constituído de tecido ósseo e outros tecidos conjuntivos, além de vasos sanguíneos, nervos, cartílago hialino e articulações móveis. Segundo sua organização estrutural, se classificam em hueso compacto e hueso esponjoso. O hueso compacto é constituído por capa compacta densa de tecido ósseo, sem espaços visíveis, formam a superfície óssea externa. Já o hueso esponjoso, constituído por delgadas espículas de tecido ósseo anastomosadas, que também são chamadas de trabéculas, em um retículo esponjoso, forma a parte interna do hueso. Conforme podemos observar, aqui está a parte esponjosa, aqui como podemos observar, e aqui a parte compacta. Há vários tipos de huesos, os largos, os curtos e os planos. Os largos como os de braço e la perna, os curtos como os da muñeca e las vértebras, e os planos como os de la cabeça. A quantidade de distribuição de los tecidos ósseos, compacto e esponjoso, varia de acordo a la forma de hueso. Portanto, esta é minha apresentação. Espero que todos tenham entendido o trabalho. Tenham um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Obrigado pela atenção. Muitas gracias.